Olá pessoal, eu sou Tânia Inhari, coordenadora da disciplina Educação Infantil 1 e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a aula 3, dando prosseguimento aos estudos e ao que a gente prometeu como estratégia para a superação desse período aí que a gente está vivendo e atravessando. A aula 3, ela não compreende só a aula 3 do módulo, que por acaso coincide, né? A aula 3 do cronograma com o 3 do módulo, nem sempre é assim. Mas a aula 3 do cronograma, ela corresponde à aula 3 do módulo, a um filme, A Invenção da Infância, muito legal, que eu vou falar um pouquinho sobre ele no final, tá? E é um texto para orientar a concepção que é abordada na aula 3, que é um texto de um pensador português chamado Manuel Sarmento, que ele debruça sobre a sociologia da infância. E nesse texto intitulado As Crianças e a Infância, Definições, Conceitos, Delimitando o Campo, ele vai, de uma certa forma, falar tudo aquilo que a gente comentou na aula 1, né? Ele retoma o que a gente conversou na aula 1 com relação ao conceito de criança e infância, né? Ele vai reforçar esse entendimento de criança tá mais para o aspecto biológico, infância mais voltado para o aspecto social. Claro que os dois imbricados e implicados, né, um no outro, cada um com sua especificidade, conforme eu acabei de comentar, né? E por ser um ser social, por ter uma infância, a criança é uma pessoa, é um ser ativo, né, ativo no mundo. Por quê? Porque ele cria, ele produz, reproduz cultura, ele inventa coisas, né? Ele altera o contexto do espaço onde ele está vivendo. Guardem isso que vai servir para daqui a pouquinho outro conceito do Sarmento, né? E como é que a criança produz sua cultura? Por exemplo, tem a cultura lúdica, né? Ela produz cultura quando brinca, né? Quando ela inventa seus personagens, quando ela reproduz no brincar cenas da vida cotidiana, quando ela ressignifica essa cena da vida cotidiana, quando ela se apropria de objetos para brincar, né? Quando os objetos da mídia influenciam no seu próprio brincar. Então, por isso que existe uma cultura específica da infância, né? Dei como exemplo a cultura lúdica, né? E o que o Sarmento vai nos alertar? Que a criança, quando produz cultura, ela também é atravessada por diferentes culturas. Ela não é mera receptora dos modos de pensar, sentir e agir das pessoas com quem ela lida, né, no seu entorno. Mas ela também, além de produzir, ela também captura diferentes culturas. Por exemplo, ela vive num contexto familiar que tem crenças, valores, né, modos de se relacionar com a vida numa determinada forma. Quando ela chega na escola, ela se depara com diferentes formas de estar no mundo. Então, essas diferentes culturas, essas diferentes visões de mundo atravessam essa criança, da mesma forma que ela influencia as outras, né? Por isso que há um distanciamento e uma aproximação desses aspectos. É isso que vai fazendo com que a criança crie a sua própria visão de mundo e vá construindo a sua identidade, né? Por aproximação, distanciamento, coisas que se implicam desse contexto todo que ela vê. E como é que ela é capaz, então, de mostrar para o mundo isso, né? Essa identidade que está se construindo, essa visão de mundo que está se construindo? Sobretudo pelas múltiplas linguagens da infância, né? Que linguagens são essas? Não é só a linguagem narrada, mas é a linguagem dos sentimentos, é a linguagem do brincar, é a linguagem das histórias infantis, é a linguagem do desenho que ela pinta, da massinha que ela trabalha, né, dos objetos da brincadeira que ela se utiliza, que ela ressignifica, né, que ela vai dando novas roupagens. Então, pensem nisso, que lá para as aulas, lá na frente, a gente vai ver isso. O currículo de educação infantil é justamente potencializar essas linguagens, é trabalhar a partir dessas linguagens, porque são por elas que a criança se mostra para o mundo, né? E também captura o mundo, já que ela está com os seus pares, já que ela está na relação, né? Porque somos seres relacionais. E aí o que o Sarmento vai dizer é que mesmo ela sendo ativa no mundo, ele vai buscar um conceito de uma visão antiga que se tinha, que o mundo da criança era o mundo do não trabalho.
Há uma dificuldade no entendimento desse termo, porque a concepção que o Sarmento vai dar para trabalho não é o trabalho escravo, não é o trabalho operário, não é o trabalho que produz bens, mas é o trabalho no sentido do empenho e da participação da criança na sociedade, né? E aí vou voltar ao filme que eu sei que está indicado na aula 3, que é a Invenção da Infância, que vai mostrar uma outra forma de trabalho com a criança, que é justamente aquela criança que não tem os seus direitos de infância devidos, né? Que lhe foram roubados. Quando se fala, não tive infância, minha infância foi roubada. Por quê? Porque muitas vezes se voltou para um trabalho escravo. Foi vender bala no sinal, foi ajudar os pais no bar, no comércio que o pai tinha, mas não é desse trabalho que o Sarmento vai falar. O que o Sarmento vai dizer é que antigamente, né, pelo pensamento clássico europeu, os pensadores que surgiram na época, né, quando se começou a pensar em infância, sobretudo Montessori, né, mas Rousseau, Freud, né? O Rousseau, quando escreve a obra Emílio, ele vai dizer que a criança era um ser pueril, ingênuo, né? Da mesma forma, Freud, quando inventa o jardim de infância na França, ele vai dizer, o nome já diz, jardim da infância, porque consideravam as crianças como plantinhas que precisavam do cuidado minucioso ali do adulto para poder crescer, desconhecendo a capacidade, a potência que a criança já tem. Daí o termo infância, negação da infância, aquele que não tem fala, né? Hoje já se pensa diferente. Então, quando o Sarmento volta a esse período, que é o período da Era Moderna, século XVIII, Era Moderna não é o hoje, não é o contemporâneo, o mundo de agora, ou pós-modernidade, como alguns autores chamam, né? No caso, no texto, Era Moderna é esse período da Revolução Industrial que começa lá na Inglaterra nesse século. Então, naquela ocasião, se acreditava que a criança era ingênua e pura. O que Sarmento vai dizer é que não. Se a criança produz cultura, se ela é partícipe na sociedade, ela tem, de certa forma, um trabalho. Ela não tem um mundo do não trabalho, né? Até o brincar é um tremendo trabalho para a criança. A criança, quando brinca, ela tem um empenho tão grande, ela tem um mergulho tão grande na brincadeira, que aquilo para ela é muito sério, né? É extremamente lúdico, mas extremamente sério, né? Eu costumo comparar isso ao nosso trabalho. Quem dera que todos nós pudéssemos ter o prazer de trabalhar que a criança tem ao brincar. Alguns têm, né? Eu sou um caso. Né, mas aí já remete a um outro conceito que a gente vai trabalhar lá na frente, que é o conceito de ludicidade. Mas retomando o que ele está dizendo é o seguinte, não, a criança ela tem participação social, ela altera o status quo de uma sociedade. Se a gente parar para pensar, existe toda uma produção para a infância, existe o lanche infantil, existe produtos para criança, é o estojo, é a mochila, é a roupa. Então isso faz com que ela interfira diretamente no panorama sociopolítico e econômico de uma sociedade. Em linhas gerais, é isso que o Sarmento quis dizer com essa expressão que às vezes os alunos têm dificuldade. E o conceito-chave dessa disciplina, para encerrar, embora seja um conceito bem difícil de ser discutido, que muitos alunos têm muita dificuldade de falar sobre ele na prova, é o conceito de institucionalização da infância. O Sarmento inaugura esse conceito e o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essas crianças na sociedade, em função das mudanças do mundo, sobretudo com a imprensa, com a revolução industrial, as lógicas de organização social vão se alterando. A mulher, por exemplo, vai para o mercado do trabalho, as formas de vida em sociedade vão se alterar, né? Já não se tem mais aquelas grandes casas onde a família, várias gerações estavam juntas. Por quê? Porque elas saem da área mais rural para a área mais urbana, onde estão as indústrias. Então, toda essa lógica desse contexto faz com que o lugar da criança no seio familiar, sobretudo, e consequentemente na sociedade, vai se alterando. Então são criadas as instituições, daí o termo institucionalização, as instituições para o cuidado com os pequenos, né? Cuidados esses tutelados pelo Estado, já que a iniciativa da criação das instituições parte do Estado, né? É um conceito que é uma ideia, um princípio que vem bebendo as águas de todo o pensamento da Europa, né? Então ele vai, na verdade, alinhavar os 4 principais motivos pelos quais
né, as instituições escolares acabam movendo uma outra lógica para se pensar a criança na sociedade. Primeiro, ele vai falar da criação das escolas de massa, né? São as escolas justamente para acolher os filhos dos trabalhadores, daqueles que têm baixa renda, que não podem pagar uma educação particular para os seus. Isso lá pensando na Europa, né? Essas escolas de massa eram escolas com um princípio meramente educativo, né, que acaba por separar essas crianças, filhos de classe média e classe menos privilegiada financeiramente, acaba separando esses pequenos do contexto familiar, né, do contexto do adulto. O saber que se coloca nessa escola é homogeneizado, é o mesmo para todos, não se leva em consideração o saber que a criança tem, né? Não se reconhece cada criança como singular, é como se fossem todos uma massa e aquele saber é depositado, né? Aí me veio à mente Paulo Freire com a educação bancária, aquele saber é depositado homogeneamente para todos, né? E a intenção desse saber era educar, era disciplinar corpo e mente. Tá? Então esse foi um dos princípios da institucionalização da infância. O outro que eu acabei falando, porque esses 4 princípios eles têm implicações um com os outros, eles não são descolados um do outro, tanto é que esse segundo princípio que ele aborda é da mão de obra feminina, é justamente o que eu falei, da reorganização familiar, que vai fazer com que essas crianças não tenha quem as cuide, então elas precisam de uma instituição para isso. Tá? Nessa instituição, então, que é disciplinadora de corpo e mente, também se inculcam valores, né? Se moldam valores normativos nas crianças, né? Daí o papel, daí que nascem, por exemplo, a partir do princípio da inculcação desses valores, normas, valores inclusive de higiene, de comportamento, até de princípios morais, né? Daí surgem os saberes específicos, que vão ser a pediatria, a psicologia do desenvolvimento, a própria pedagogia. Então vão surgindo esses saberes para conduzir as práticas educativas nesses espaços pautados por um modelo homogêneo, por um modelo disciplinador, tá, de corpos e mentes. E o quarto argumento que ele dá, né, é a questão da administração simbólica da infância. É justamente essa ideia de que as crianças vão ter que assumir um papel social. É educação para um devir, para como se a gente estivesse preparando-as para que a sociedade as incorporasse. Então é a preocupação com a educação, com mão de obra, com a delinquência, né? Porque daí é que vão surgir o estatuto da criança, tirar o menor da rua, a preocupação com a saúde, né? Então essa administração simbólica é que vai ditar as normas de ser no mundo da criança naquele espaço educativo, consequentemente, pelo hibridismo, né, entre escola e família, escola e sociedade, isso acaba atravessando os diferentes contextos. Então, é essa lógica, né, da institucionalização da infância que o Sarmento chama atenção, é que precisava ser desconstruída. E que passa a ser, né, numa tentativa de destruição dessa lógica, é o processo da reinstitucionalização da infância, que a gente vai abordar na aula que vem. Tá? Então, por hoje, releiam esse texto, pensem nesses 4 fatores que levam à criação dessas escolas de massa, a questão familiar, os valores que são incutidos. Lembrem que eles são implicados uns nos outros, tá? E procurem estudar, ler, pensar, refletir. Às vezes não é só ler um texto acadêmico, às vezes é ver um filme, ouvir uma poesia que remeta vocês a internalizar esses conceitos. Porque muito mais do que decorar os 4 fatores, que é o que normalmente vocês fazem para a prova, que para nós, sinceramente, se vocês decoraram muito bem, colocaram ali, vocês vão tirar uma boa nota. Mas a nossa preocupação não é que vocês tirem uma boa nota, é que vocês verdadeiramente entendam esses processos todos, até para transformar o mundo, porque a gente aposta na formação do professor para isso, para fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, para a gente que tenha seres humanos, mais potentes, tá? Para uma sociedade melhor. Foi esse o recado da aula de hoje. Obrigada.